Se você tivesse vendido tudo o que tem, se você tivesse abandonado sua casa, se você tivesse largado sua família, se você tivesse entregue todo o seu dinheiro, tudo isso porque um líder religioso prometeu que você receberia 100 vezes mais ainda nesta vida. E no final você não recebesse absolutamente nada. Não é ficção, não é hipótese, isso aconteceu dentro da própria Bíblia. Tem um texto lá no Evangelho de Lucas em que Jesus promete algo bem específico. Você pode ver o que está escrito aqui comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 29 e 30, e diz assim: E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. A promessa é bem clara, né? Quem largar tudo por causa dele vai receber muito mais ainda nesta vida. E quanto mais seria isso, talvez você pergunte, né? Em Mateus 19, 29, especifica bem essa resposta. Olha só aqui, ó. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Não é depois da morte, não é no céu, não é numa dimensão espiritual. É aqui, nesta vida. Agora, olha o que aconteceu com os primeiros cristãos. No livro de Atos, você pode ver o que está escrito aqui no capítulo 4, versículo 32 em diante. E diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles venderam tudo, casas, terras, bens, tudo, e colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque acreditavam que Jesus voltaria logo, que o mundo acabaria em breve, que o reino de Deus estava prestes a chegar e que ele cumpriria o que ele tinha prometido agora há pouco. Então, eles fizeram exatamente o que o mestre deles mandou. E o que aconteceu? Você sabe muito bem, né? Jesus não voltou, o mundo obviamente não acabou, e aquelas pessoas perderam tudo, inclusive a própria vida. Agora eu te pergunto, se alguém faz uma promessa, as pessoas acreditam, tomam decisões radicais por causa dessa promessa, e a promessa nunca acontece. Como é que a gente chama isso, hein? A gente chamaria de mentira? De engano? De sacanagem? Nesse vídeo aqui, você vai ver o personagem Jesus presente na sua fanfic gospel chamada de Bíblia, que ele foi o maior enganador da história da humanidade. E antes de continuar destruindo o mito, já deixa aí o seu like, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações do sininho para você não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo aqui também, né, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Valeu! E eu agradeço aqui de coração a quem faz parte do clube de membros, a quem ajuda também pelo Pix, que é o contato@edsontoshio.com, e também a você, que talvez não possa contribuir financeiramente, mas está aqui assistindo, curtindo, comentando e compartilhando. Isso já ajuda pra caramba e valeu mesmo. Me segue também nas redes sociais, né, pra me lembrar disso. Me segue lá no @edsontoshio em todas as redes, beleza? Agora, presta atenção aqui. Porque o problema não é só essa promessa de Lucas 18, não. O problema é que a Bíblia inteira, ela mostra que aquelas pessoas fizeram isso por um motivo muito específico. Elas acreditavam que Jesus iria voltar ainda naquela geração. Por exemplo, você pode ver o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus 24, versículo 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui Jesus diz que aquela geração dele veria os acontecimentos finais. Tem outro texto aqui em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O personagem mitológico Jesus diz que alguns ali presentes não morreriam antes que ele voltasse. E você pode ver a mesma ideia em Lucas 9, 27 e Marcos no capítulo 9, verso 1.
De novo a mesma promessa, a mesma ideia. Alguns não morreriam antes de ver o reino de God. E tem um caso ainda mais curioso também, né? Porque no Evangelho de João, capítulo 21, versos 20 a 23, tem essa história aqui, ó. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, eita, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O próprio texto diz que surgiu um boato entre os discípulos de que um deles não morreria antes da volta de Jesus. Por que será que surgiu esse boato? Porque é assim que dá para entender, pelas palavras que estão ali, ora bolas. Mas pensa aqui comigo. Todos aqueles que ouviram essas promessas todas já morreram. Óbvio, né? Todos. E Jesus não voltou e frustrou todo mundo. E ainda continua frustrando os seus seguidores até hoje. Afinal de contas, vai dizer que quando você ora, ele responde. Você sabe que não, você fica falando sozinho. Eu sei muito bem como é isso e todos sabem, não é? Eu até costumo dizer que os apologetas são as pessoas mais frustradas que existem na fé, né? Por isso que elas têm que recorrer à filosofia ou qualquer outra coisa para tentar, de alguma maneira, lidar com a dissonância cognitiva pelo fracasso que elas têm na fé. Isso é parte, por isso viram apologetas. Logo, aquelas pessoas venderam suas casas, deram seus bens, mudaram suas vidas para pior, porque acreditavam numa promessa que obviamente não se cumpriu. Mas não para por aí, não. Não, porque Jesus não mentiu só sobre isso, ele mentiu descaradamente sobre promessas acerca da oração. Você pode ver, por exemplo, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, olha só. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Todo o que pede recebe. Reparou? Simples assim. Não tem condição para isso. E ele ainda compara com a ação de um pai que atende ao pedido de um filho. Tenta fazer e veja aí se você vai receber alguma coisa. Somente vazio, né? Isso é um fato. Logo, Jesus enganou geral aqui também. Tá achando que acabou? Jamais! Tem mais! Em Marcos 11, 22 a 24, ele está falando assim, ó. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo, sem exceção. Escolha qualquer coisa que você queira e peça a Deus agora em nome de Jesus. E veja se acontece. Vazio de novo, né? Tem aquele cri, cri, cri. Ah, mas não acaba aí não, tem outro, João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Tudo, tá? Tudo que pedirem em meu nome, o Pai te conceda. Absolutamente tudo. Ah, Toshio, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tá escrito isso aí? Não, né? Ah, Toshio, mas diz em Tiago que a gente não recebe porque a gente pede mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Você está falando então que Jesus mentiu e que Tiago está correto? Você vai ficar com Jesus ou com Tiago? Eu sei, Jesus não existiu ali, foi o pessoal que escreveu as palavras na boca do personagem, né? Mas aí, supunhetando, né, que fosse real, você iria ficar com quem? Fora que, por acaso, se eu posso pedir para um monte sair de um lugar para o outro, será que um câncer é mais pesado do que um monte? E por acaso, pedir que uma criança seja curada de câncer é esbanjar nos próprios prazeres? Pedir que uma pessoa pare de sofrer ou de ser abusada é esbanjar nos próprios prazeres? Pedir que uma pessoa tenha uma vida digna é esbanjar nos próprios prazeres? Essa desculpinha esfarrapada nunca funciona, tá bom?
Afinal de contas, para pensar, né? Em mais de 2000 anos da igreja aí, nunca ninguém recebeu nenhuma resposta de oração. Ninguém, nunca, jamais. Então, quer dizer que ninguém nunca conseguiu fazer alguma oração decente? Nossa. Para, né? Para. Em Mateus, no capítulo 18, tem um texto que mostra como a igreja não consegue nada de Deus e os crentes fogem quando eu desafio elas ali a pôr isso em prática, né? Se você não viu, dá uma olhada nos debates aí. Versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qualquer coisa que pedirem será concedida por meu Pai, disse Jesus, o grande salafrário. Agora eu te pergunto: hospitais vivem lotados? Crianças morrem de câncer? Gente ora por cura e morre? Tem gente que ora por emprego e passa fome? Tem gente que ora por livramento e é assassinada? A corrupção e a injustiça correm soltas, mesmo dentro do segundo país mais cristão do planeta, sim, o nosso Brasil? Onde é que estão essas promessas se cumprindo? Porque se alguém promete que tudo que você pedir vai acontecer e isso não acontece, qual é a palavra correta para isso? Enganação, mentira, pilantragem. Pegou? E o que a gente pode falar então da maior das mentiras sobre oração de Jesus, hein? João 14, versículo 12. Ela diz expressamente assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não vi ninguém ressuscitando mortos, curando cegos e fazendo aleijados voltarem a andar, né? Nem para transformar água em vinho, os crentes servem. Poxa vida, né? Me diz aí, são os bilhões de cristãos que ao longo de mais de 2000 anos nunca conseguiram fazer absolutamente nada disso que estão errados? Ou seria a promessa de Jesus, que é um grande fake? Ah, Toshi, mas as obras de Jesus significam que a gente ia pregar para mais gente. Onde é que está isso no texto? Me dá um texto que fale isso. Não tem nenhum, tá bom? Ah, mas teria que pregar o evangelho a toda criatura? É só pregar o evangelho? Marcos 16 diz o quê? Você tem que pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que crerem. E diz lá no versículo 20 que o Senhor confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. Cadê? Você tem que fazer as mesmas obras. Pega o livro de João, ou o Evangelho de João, e você verá que quando ele fala sobre obras, ele está falando de milagres. Inclusive, quando o próprio Filipe pega e fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus fala: como assim você diz mostra-nos o Pai? Pelo menos você teria que acreditar, no mínimo, pelas mesmas obras que o Pai faz através de mim, que eu faço como mostrando que é o Pai que está comigo. Você entende? Se você não crê nisso, creia pelo menos pelas mesmas obras. E é aí que ele está dizendo: se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e fará outras maiores. Cara, tá totalmente ligado a milagres. Pega Mateus 11 e você vai ver João Batista duvidando se era Jesus mesmo o Messias. Ele fala que para você saber quem ele é por causa dos milagres. E depois de todos os milagres, ressuscitando mortos, inclusive, ele diz: e aos pobres é pregado o evangelho. Não é só sair pregando evangelho não, cara. Você pegou a ideia? Então, qualquer malabarismo que líder evangélico venha fazer é para te enganar. Sai da caverna, cara. Não fica acreditando em líder evangélico ou líder católico, não. O pessoal é mentiroso pra caceta. Aliás, eles sabem que é tudo mentira, tá? É que aí eles precisam, obviamente, manter essa narrativa, essa mentira, para continuarem sugando a graninha da galera. Tá bom, não todos. Tem gente que não sabe mesmo, tem gente que é ignorante, tem gente que de fato acredita nisso, né? Mas, por isso que é importante compartilhar esse conteúdo aqui pra galera sair da caverna e não ficar se enganando e nem enganando a outras pessoas. Beleza? Mitologia já passou do tempo, né, gente? Só que tem mais. Tem textos aqui que Jesus se contradiz diretamente, né, cara? Em um momento você pode ver o que a versão de Jesus em João, capítulo 5, versículo 31, fala. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho
não é verdadeiro. Olha só, hein? Ele diz que o próprio testemunho dele não é válido. Mas no outro momento, você pode ver que ele muda de ideia para tentar ganhar num debate, entende? Entrando então em contradição direta. Em João 8, a partir do verso 12, tá assim, ó. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus era falacioso pra caceta. Ah, por que falacioso, Toshio? Ele viu que se lascou ali na conversa, né? Entrou em contradição, então ele entra numa falácia de alegação especial. Agora ele diz que o testemunho dele é verdadeiro sim, cara. E aí, me fala aí, qual que é o correto? Só isso já mostra o nível de manipulação maligna que esse personagem executava e, portanto, não seria nada digno de confiança. Tanto é assim que nem a própria família dele acreditava no cara, né? Você sabe, o cara é mentiroso, é assim mesmo. E tem crente que vai tentar usar esses versículos aí, tirando todo esse contexto que fala da mesma coisa, inclusive se apoiando na lei que está no Antigo Testamento, e tentando mudar o significado da mesma palavra que está sendo usada no grego. Mistura semântica não salva o personagem não, meu caro. Tem que ser muito FDP, né, pra fazer isso daí. Porque essa pessoa já tá lascada, não tem como sair disso, beleza? Pega o contexto, pega o texto. O próprio Jesus depois vai colocar Deus como sendo testemunha dele, e ele faz uma outra mistureba dizendo que a sua lei diz que pela boca de 2 homens será confirmada toda a palavra. Então, além de eu testemunhar sobre mim, também Deus testemunha sobre mim. Ué, Deus virou homem? Porque a palavra diz 2 homens, né? Deus virou homem. Mas não está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Não faz sentido, entende? É falacioso de novo, alegação especial, o cara se lascou. É enganador, falácia é uma fala enganosa. Jesus era um enganador, sabe? Mestre nisso daí, bicho. E tem gente tentando defender o indefensável. Já perderam, esquece. Mas talvez a parte mais grave seja outra. Pois é, porque tem um texto que Jesus diz que nenhum fio de cabelo dos discípulos se perderia. Está lá em Lucas 21, de 16 a 18. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Alguns, não todos, ok? De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Só tem um problema, né? Os próprios discípulos morreram. Não foram alguns, não. Todos eles. Muitos deles, de uma forma violenta, isso de acordo com a tradição, né? Porque não tem registros disso mostrando de fato que aquilo aconteceu, tá? Ou seja, mais uma promessa que não se cumpriu, né? Logo, Jesus enganou geral. Imagina os discípulos ali aguardando o livramento, né? A ação de Deus para tirá-los do sofrimento e da injustiça, e nada. Bicho safado! Então vamos relembrar o barato aqui, ó. Jesus tinha prometido que algumas pessoas não morreriam antes da sua volta. Todas morreram. Ele não voltou. E prometeu que quem largasse tudo receberia 100 vezes mais nesta vida. As pessoas largaram tudo e não receberam. E você também não, né? Prometeu que o que fosse pedido em oração seria atendido. Não é o que nós vemos no mundo real. Prometeu proteção, mas os seus próprios seguidores morreram. Agora eu te pergunto aqui, com toda sinceridade, se qualquer outro líder religioso tivesse feito esses tipos de promessas e todas elas falhassem desse jeito, cara, você confiaria nele? Você ficaria babando ovo de um cara desses, cara? Ou você ia chamá-lo de enganador e mentiroso e pilantra e safado? No fim das contas, nem importa o nome, né? Se alguém promete e não cumpre, se alguém anuncia e não acontece, se garante e falha na garantia, o nome disso é um só, né? Coloca nos comentários qual é. E é por isso que muita gente começa a perceber que a fé não é baseada em evidência alguma. Ela é baseada em repetição, em tradição e em medo de questionar. Bom, pessoal, agora que assistimos esse vídeo do professor Edson Toshio,
A primeira coisa que eu preciso dizer aqui para vocês, sem rodeio e sem ficar de costa com ninguém, é o seguinte: quando a gente pega conteúdos religiosos como esse e começa a puxar pelo fio da meada, a gente descobre mais sobre como narrativas religiosas funcionam como histórias humanas do que como verdades literais que se verificam no mundo real. O Edson fez um trabalho incisivo mostrando várias passagens atribuídas ao personagem Jesus nos textos do cristianismo, dizendo que promessas não se cumpriram. E isso é um ponto que merece reflexão dura, porque se a gente aceita essas promessas como literais, então a realidade histórica mostra que elas não aconteceram como estavam prometidas. Tipo assim, olha a promessa de quem largar tudo vai receber 100 vezes mais nesta vida. Se alguém aqui hoje interpretasse isso literalmente e fizesse isso na vida real, vendendo tudo para ganhar dinheiro e não ganhando nada, isso seria efeito colateral sério de uma leitura literal que não bate com a realidade. Isso não é teoria maluca, não. É comparar expectativa com realidade. E o mundo real não vê ninguém enriquecendo por causa de promessa divina. Isso já é um tiro direto na bola da interpretação ingênua. E olha só, quando a gente fala que essa promessa tem raiz num contexto apocalíptico do século I, muitos crentes ficam bravos, mas é simples. Naquela época existia um monte de grupo religioso que usava linguagem exagerada e simbólica para motivar as pessoas a se comprometerem radicalmente com o ideal de que o fim dos tempos estava chegando logo, logo. Era um tipo de discurso que não deveria ser lido hoje como se fosse um contrato bancário assinado. Era retórica de grupo, era esperança radical, era mensagem para mobilizar uma comunidade inteira em um ambiente de opressão e incerteza. Isso é algo que os estudiosos de história das religiões e textos antigos nos explicam quando a gente estuda as origens desses escritos com um olhar crítico e contextual. E aí entra o meu segundo ponto: contexto importa muito. Se você tira um texto de 2000 anos atrás e lê sem saber o ambiente cultural e histórico em que foi escrito, você vai cair nas armadilhas de interpretações que parecem lógicas só porque foram repetidas ad nauseam nos púlpitos e cultos por séculos. Isso não é verdade por repetição, é verdade por contexto. Outra coisa que o Edson apontou é sobre a promessa de que tudo que você pedir em oração em nome de Jesus vai ser concedido, tipo um passe livre para tudo o que você quiser. Aí a gente tem que ser brutalmente honestos. Isso não bate com o que a gente observa na vida real. Gente pede emprego e passa fome. Gente pede saúde e morre de doenças graves. Gente pede paz e vê guerras crescendo. A interpretação literal dessa promessa teria que dar algum tipo de resultado consistente no mundo. Mas isso simplesmente não acontece. Os apologistas religiosos tentam resgatar isso com aquelas clássicas defesas de mas Deus só responde o que é de acordo com a vontade dele, ou Deus age de maneira misteriosa. Essa desculpa já é velha, já é lugar comum, e não é baseada em evidência empírica. É uma crença reinterpretada depois que a evidência não aparece. E essa é a diferença entre fé pessoal e afirmação factual. Fé pessoal você pode manter. Agora, promessa factual, que se diz que acontece no mundo concreto, precisa ser testável. E esse tipo de promessa não passa no teste da realidade. Isso é algo que a gente, como ateus legítimos e militantes, precisa trazer para a discussão com firmeza, porque quando a religião tenta proteger promessas falhas com retóricas como é misterioso, isso é retórica de defesa, não explicação baseada em evidência. E aqui vem um ponto importante. Muitos crentes ficam incomodados quando a gente questiona essas promessas. E aí começam a jogar aquela cartilha de desculpas teológicas. Olha, tem que ler em sentido espiritual. O tempo de Deus não é o tempo humano. Vocês não entendem porque não têm fé. Galera, isso não é resposta.
Isso é argumento pela ignorância. É preencher o espaço onde a evidência está ausente com crença arbitrária. Não é assim que se constrói conhecimento confiável. Se uma promessa é feita, e se espera que seja cumprida de forma clara, e ela falha repetidamente, tipo promessa de retorno imediato ou promessa de proteção literal, então não dá para simplesmente mudar a definição depois para salvar a crença. Isso é estratégia retórica, não é argumento racional. Como militantes ateus, a gente tem que desarmar essa lógica frouxa e colocar na mesa a exigência de evidência, lógica e verificação externa. Quando o Edson fala também das profecias de que aquela geração veria o fim dos tempos, ou veria o reino de Deus, e que isso não aconteceu, isso não é meia-verdade. Isso é factualmente documentado por historiadores. Não houve esse tipo de evento cósmico ou fim do mundo naquela geração. Então, ou era linguagem figurada, ou foi uma previsão que falhou espetacularmente. Mas muitos apologistas vão correr para dizer que era simbólico ou espiritual. Aí a gente entra na área de adaptar crenças depois que a realidade se mostra contrária. Isso mostra que as interpretações religiosas muitas vezes se ajustam para salvar o conceito teísta da crítica racional. E isso é algo que a gente precisa expor com clareza. Se uma interpretação precisa ser mudada depois para escapar da crítica, ela não estava bem fundamentada desde o início. Mas vamos com calma para a galera entender. Não é só jogar pedras no texto, sem analisar. É analisar como um ser humano crítico mesmo. A Bíblia é um conjunto de textos humanos, escritos em períodos diferentes, com finalidades diferentes e muitas vezes com contradições internas, como por exemplo a promessa de que ninguém morreria antes de ver o reino dos céus e depois textos dizendo que todos morreram. Isso é incoerência textual, e quando você combina isso com a forma como as pessoas hoje interpretam literalmente, é fácil ver por que tantos crentes entram em zonas de desconforto cognitivo e começam a usar desculpas criativas. Isso é parte daquilo que se chama dissonância cognitiva. Quando uma crença enfrenta uma realidade que a contradiz, ela se ajusta de forma interpretativa para defender a crença, em vez de revisar a crença em si. Isso é um fenômeno psicológico que nós, como pensadores críticos, temos que apresentar com clareza para a galera. E vamos falar uma coisa que muita gente esquece. Não estamos atacando pessoas reais que têm suas experiências pessoais. Estamos atacando narrativas e afirmações factuais, que são apresentadas como literais, sem verificação externa. Uma coisa é você dizer que uma história tem valor moral ou simbólico. Outra coisa é dizer que aquilo aconteceu literalmente e que deveria produzir efeitos materiais imediatos no mundo. É essa diferença que a militância ateísta precisa destacar sempre. Simbolismo e valor cultural não equivalem à comprovação factual. Uma história pode inspirar, mas não faz dela uma descrição exata de eventos históricos ou uma previsão confiável do futuro. Então, galera, depois de assistir esse vídeo do Edson Toshio, a mensagem principal que eu quero deixar com vocês é: não aceitem promessas literais sem examinar contexto, história e evidência. Se você lê a Bíblia como um conjunto de textos antigos, com propósitos religiosos, literários e comunitários, ótimo. Isso é legítimo do ponto de vista cultural. Mas se alguém quer afirmar que essas promessas devem se cumprir, literal e universalmente no mundo real, então precisamos aplicar crítica, lógica, evidência e contexto histórico para desmontar essa leitura literal e mostrar que ela não se sustenta. E isso é o verdadeiro trabalho de um ateu militante, não só questionar por questionar, mas mostrar com clareza como as narrativas religiosas se estruturam e por que elas não resistem ao exame crítico quando tomadas como verdades literais. Se gostou dessa análise, já deixa o like e comenta aí o que você acha, compartilha com quem precisa pensar sobre isso também e se inscreve no canal para mais conteúdo crítico e sem medo de encarar a realidade com razão e coragem. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo aqui te ajudou a pensar de uma maneira diferente, então deixa o seu like aí, por favor. Se inscreva também no canal, ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e se você quiser
obviamente, ajudar o trabalho de uma maneira ainda maior, você pode se tornar membro do canal ou membra desse canal e ajudar diretamente pelo Pix, o contato @edsontoshio.com. Ah, Toshio, não posso ajudar financeiramente, está de boa na lagoa. Agradeço se você puder assistir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, é só alegria. E te agradeço por toda a ajuda. Tudo isso é muito importante. E valeu! Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, abraço!